Agora duas perguntas que versam mais ou menos sobre o mesmo tema. A primeira me mandaram aqui fala assim: André, qual o lado bom e o lado ruim de dar aula em colégio público? A segunda, mais ou menos o mesmo assunto, pergunta o seguinte: você dá aula de que e onde, André? Quais são os prazeres e desprazeres do magistério para você? As questões estão interligadas, né? Bom, eu sou professor de história, trabalho como professor de história, né, por enquanto. Dou aula no estado já há 9 anos e dou aula no município do Rio é o meu 5º ano, já vou para o 5º ano dando aula no município do Rio. Então tenho alguma experiência aí trabalhando como professor nos colégios públicos. Eu gosto muito de dar aula, só que dar aula hoje está cada vez mais difícil. Se você for trabalhar como professor, você tem de estar preparado para saber que nem sempre você vai dar aula e de forma cada vez mais rara você vai dar aula. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que o sistema de ensino, tal como ele está construído hoje em dia, ele não favorece o exercício do magistério, né? Na verdade, ele não está construído para que o professor dê aula e para que os alunos sejam verdadeiramente alunos. Claro que algum pedagogo burocrata que está lá incrustado lá na burocracia do estado e do município, ele vai adornar, ele vai construir um discurso bonito para te dizer que não, que esse é um tipo de educação moderna que está sendo implementado aos poucos e que os professores, por serem muito conservadores e apegados a modelos ultrapassados de educação, eles têm uma certa resistência a essas novidades que são absolutamente essenciais para a educação brasileira. Mas na verdade esse é um discurso bonitinho e que justifica a situação atual, mas que a mascara também. A verdade é que os objetivos do sistema público de ensino atualmente não são aqueles que não são compatíveis com o imaginário que a educação tem na população. A população acha que a educação serve para uma coisa, mas a educação implementada no sistema público de ensino, ela é uma educação voltada para outras coisas. Tem outros objetivos diferentes daqueles que a maioria das pessoas imagina que seja, né? No tempo lá dos nossos avós, no tempo lá dos nossos pais, a educação, a criança ia para a escola para adquirir uma educação humanista, ou então para se formar enquanto cidadã, ou até para se preparar para exercer uma profissão, ou para continuar na carreira acadêmica. Enfim, esses eram os objetivos clássicos do sistema público de ensino. Hoje, esse não é bem o objetivo. E isso é dito diretamente pelas teorias pedagógicas que estão sendo implementadas aí, né? As teorias pedagógicas que estão sendo implementadas têm como objetivo que a criança fique na escola se socializando, que ela aprenda certo tipo de sociabilidade dentro das escolas, e que as escolas substituam a vivência que elas não podem mais ter nas suas famílias, porque as famílias agora estão trabalhando isso quando os modelos familiares estão, não estão completamente degradados, né? Às vezes a criança não vê nem pai nem mãe, ou não tem nem pai nem mãe, ou não tem pai ou não tem mãe, os pais são ausentes, né? Ela cresce na rua, enfim. Então eles colocam a criança lá em horário integral no colégio. Cada vez mais a educação pública está assumindo o horário integral. Cada vez mais eles estão aumentando o número de dias letivos. Antes uma criança ficava de férias 3, 4 meses por ano. Hoje ela passa praticamente o ano todo dentro do colégio. Ela só está em casa mesmo durante uma semana de junho e
5, 6 semanas entre o fim de um ano e o início do outro. Em geral, ela está o ano todo dentro do colégio. E agora também o dia todo. E ela já não é mais cobrada a respeito dos conteúdos e dos conhecimentos que ela está adquirindo nessa vivência do colégio. Não é mais essa a questão, né? A questão é que ela aprenda ali certas regras de convivência social. A questão agora é a afetividade. O foco do sistema público de ensino está sendo colocado na afetividade e não mais na transmissão de conhecimento. E se o foco do sistema de ensino está sendo colocado nessa questão da afetividade, não mais na transmissão de conhecimento, a figura do professor também muda. Você não precisa mais de um cara que seja especialista em história, especialista em geografia, especialista em português, especialista em matemática. Basta que a pessoa tenha noções gerais disso daí, a fim de que o aluno não saia analfabeto lá do colégio. Mas o principal é que a pessoa tenha carisma, ela sirva de tutor para esses alunos. Então existem vários meios de você reelaborar a figura do professor. Por exemplo, no município você tem a figura eles chamam de professor polivalente, que é o cara que pode dar aula de várias disciplinas. Então, para alguns isso pode parecer, poxa, mas isso aí vai de encontro à interdisciplinaridade, etc e tal. Mas não, isso é balela. Na verdade, como aluno, ele já não precisa mais adquirir conhecimentos variados de diversas áreas. Ele tem que ter apenas o básico do básico do básico. O básico do básico que eu falo aqui é aprender a somar e a escrever o próprio nome. Então você também não precisa de profissionais qualificados para cada área, tá? Então existe uma transformação aí da figura do professor. Eu, por exemplo, eu não saberia dar aula de matemática, enfim, não saberia dar aula de português, não tenho os instrumentos pedagógicos e o conhecimento necessário para isso não. Eu acho que quem dá aula de português é professor de português. Eu sirvo para dar aula de história. Posso até, enfim, quebrar o galho em filosofia, alguma coisa assim, mas eu me sinto bem mesmo dando aula de história. Sou formado para isso. Mas eu já não sou mais pago para isso, necessariamente, né? E tem outros empecilhos também. Hoje em dia a criança chega no colégio com noções muito pequenas de civilidade. Você tem de ensinar o básico para ela. O básico é ela se comportar em público mesmo, sabe? Ela não tem muita noção de autoridade alguma, de hierarquia alguma, de como se expressar em público, de como se expressar em diferentes ambientes. É uma situação muito, muito complicada. E outros empecilhos de ordem mais prática também, enfim, salas muito cheias, salas que não são climatizadas. Não dá para você dar aula com 50 alunos de uma sala, 50 crianças de uma sala, e a sala a 50 graus centígrados. Isso aí é maluquice. Então, respondendo a sua pergunta, ser professor hoje em dia é muito difícil. É muito difícil por diversos motivos. É difícil por causa de circunstâncias estruturais dos colégios, por causa da própria estrutura da sociedade, das deficiências da sociedade que se refletem dentro do colégio, e por causa dos próprios objetivos hoje para o qual estão construídos o sistema de ensino, tá? Para os quais está construído o sistema de ensino. Então, não é algo assim tão simples, não. Agora, eu já tive turmas boas, turmas em que eu pude me sentir realizado como professor e dando aula para elas, tá? Isso ocorre, isso acontece ainda. Cada vez mais raro, mas pode acontecer. Não é uma impossibilidade ainda. Eu já encontrei muito bons alunos dentro do sistema público de ensino e muito boas turmas também. Turmas, inclusive, impressionantes. Foi?